Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a depender do horário que você estará vendo esse vídeo. No vídeo de hoje eu quero tratar de um assunto sobre o novo Adão e a nova Eva. Temos o antigo Adão e a antiga Eva, e temos também agora o novo Adão e a nova Eva. Quem serão eles? Logo de cara, já vou falar para vocês, o novo Adão, o último Adão, é Jesus Cristo. A nova Eva, a última Eva, é a Virgem Maria. Obviamente que o que se aplica a Maria, com um estudo eclesiológico, de eclesiologia, que é o estudo da igreja, você compreende que Maria é um tipo de igreja, é uma figura da igreja também. Porque a igreja, assim como Maria, ela gera Cristo para as pessoas através do seu testemunho, através dos sacramentos, através do batismo. E a igreja, ela é chamada também a em todo momento estar junto de Cristo. O que foi que Maria fez? Maria foi a discípula por excelência de nosso Senhor Jesus Cristo. Esteve presente na vida do Senhor desde o nascimento até a sua morte, ressurreição, Pentecostes e tudo mais. Então vamos começar o estudo, meus irmãos. Primeiramente, vamos pegar um texto bíblico, que é o texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Peguem aí para fazermos esse estudo. Capítulo 15. A partir do versículo 45. Versículo 45 e 46. Assim está escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá a vida. O primeiro foi feito, não o que é espiritual, mas o que é psíquico. O que é espiritual vem depois. Então, Paulo aqui já está fazendo um paralelo entre Jesus e Adão. Vamos pegar Romanos 5, um pouquinho atrás aí na Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 12. A partir do versículo 12. Eis porque, como por meio de um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois até a lei havia pecado no mundo, o pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte imperou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram de modo semelhante à transgressão de Adão, que é figura daquele que há de vir. Quem que é esse? Jesus Cristo. Entretanto, não acontece com o dom o mesmo que com a falta. Se pela falta de um só a multidão morreu, com quanto maior profusão e graça de Deus, o dom gratuito de um homem só, Jesus Cristo, se derramaram sobre a multidão. Ou seja, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O amor de Deus por nós. Então, o pecado original fez com que todos nós pecássemos. Logo, se por um homem entrou a morte, e esse homem é Adão, por um outro homem, para contrabalancear, entrou a vida, que é Jesus Cristo. Aqui é Paulo falando. Isso está muito claro. Então, Jesus trouxe a vida. Agora, vamos entender uma questão importante. Certo, Jesus é o novo Adão. O novo Adão fez com que nós perdêssemos a árvore do fruto da eternidade, conforme lá em Gênesis. Vamos lá no começo da Bíblia. Gênesis
Vamos em Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Depois disse Yahvé, Deus: se o homem já é um como nós, versado no bem e no mal, que agora ele não estenda a mão e colhe também a árvore da vida, e coma e viva para sempre. E Yahvé expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de onde foi tirado. Ele baniu o homem e colocou diante do jardim de Éden os querubins e a chama de espada fulgurante para guardar o caminho da árvore. Então veja que, assim como existe a árvore do conhecimento do bem e do mal, havia a árvore do fruto da eternidade. Como Adão foi orgulhoso e desobedeceu a Deus, ele não comeu dessa árvore, do fruto dessa árvore. Certo? Essa árvore da eternidade, ela é um paralelo com a cruz. A cruz é a árvore, a nova árvore da eternidade, que nos dá o fruto bendito, que é o próprio Cristo, o fruto do ventre de Maria. Agora, todos nós conhecemos a história de Adão e Eva. A Bíblia não fala claramente, literalmente, que Maria é a nova Eva, mas isso é muito fácil de deduzir e de enxergar. Por quê? A primeira Eva, ela levou Adão ao primeiro ato de pecado. A segunda Eva, a última Eva, levou o novo Adão ao primeiro ato de graça, ao primeiro ato público de milagre. Maria intercedeu nas bodas de Caná para Jesus transformar a água em vinho. Porém, antes disso, a primeira Eva, ela ouviu um anjo mau na pessoa, na figura de uma serpente, e levou Adão em seguida a pecar. A segunda Eva levou o novo Adão, pois ela ouviu o anjo bom, ouviu a voz do Senhor e obedeceu, não ao anjo mau, não ao demônio, mas obedeceu a Deus. E depois, posteriormente, levou Jesus ao primeiro ato milagroso. Com isso, nós já começa a crescer uma pulguinha atrás da orelha, porque nós percebemos que Maria, Inácio Irineu de Lyon, já dizia já no século II, mais ou menos no ano 160, 170, 180 da era cristã, que o nó atado por Eva foi desatado por Maria. Por isso que tem até a devoção de Nossa Senhora desatadora dos nós. Porque o pecado que reinou no mundo, quem nos redimiu foi Cristo. Mas quem trouxe Cristo ao mundo que nos redimiu, Cristo que nos redimiu. Mas quem trouxe aquele que nos redimiu ao mundo com o seu sim, foi Maria. De forma que as Sagradas Escrituras referem tanto a Maria quanto a Eva com um termo chamado mulher. E é interessante perceber que Jesus chama sua mãe de mulher. Mas ele não chama sua mãe de mulher para desprezá-la, pois se ele fizesse isso, estaria pecando contra o quarto mandamento, que é honrar pai e mãe. Jesus não desonraria sua mãe. Mas então por que Jesus chama Maria de mulher? Para cumprir a profecia de Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Vamos lá. Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Novamente no comecinho da Sagrada Escritura. Porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Percebe uma coisa. A Bíblia fala
da descendência da mulher. Descendência de Eva. Teoricamente, todos nós somos filhos de Eva. Somos filhos segundo a carne, mas pela graça somos filhos de Maria e de Deus. Na fé. Maria é nossa mãe na fé. Por quê? Perceba uma coisa. Deus fala que colocará inimizade entre a mulher e a serpente. Aonde encontramos esse tipo de coisa na Bíblia também? Aí está no último livro, Apocalipse. Se formos para Apocalipse agora, capítulo 12, versículo 1. A partir do versículo 1. 12, 1. Diz assim: um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher, vestida com sol, ou seja, revestida da graça de Deus, tendo a lua debaixo de seus pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores de parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então outro sinal, um dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, lançando sobre a terra. O dragão postou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para um de Deus e do seu trono. É a assunção de Cristo. E a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, que fosse alimentada por 1260 dias. O tempo que passamos no sofrimento aqui. E depois, no versículo 17, diz, lá no 17: enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes. Quem são esses? Os que observam os mandamentos de Deus e que testemunham Jesus Cristo. Os que observam o mandamento de Deus, que testemunham Jesus Cristo. Então, aqui nós vemos que Maria é a mãe dos descendentes. É a mãe da igreja. Ela é uma figura que nós podemos nos espelhar para sermos igreja fiel. E ela é nossa mãe. Porque esse texto de Apocalipse 12, o dragão é o demônio. Tem aqui o Miguel, o arcanjo Miguel, no versículo 7, que luta contra ele. Tem também Jesus, que é o menino que reina com o cetro de ferro, ou seja, todas as pessoas literais. Então, não tem como o primeiro significado da mulher ser a igreja. O primeiro significado dessa mulher é Maria. E por ser Maria também é a igreja. Porque, como eu falei, Maria é um tipo da igreja. Então, percebemos aqui que Maria é a mãe da igreja. Isso fica claro também lá no final do Evangelho de João, Jesus no alto da cruz, quando ele fala para o discípulo que ele amava, que sabemos que é o apóstolo João, eis aí tua mãe. Isso, além de provar que Maria não tinha outros filhos, também mostra claramente que a quem é fiel a Jesus, ele dá a sua própria mãe como nossa mãe também, o que é normal, visto que Jesus, junto com a igreja, forma meio que uma unidade, e Jesus é a cabeça da igreja, nós somos o corpo, então é natural que Cristo queira nos dar até mesmo sua mãe, para ser nossa mãe também, para que no final dos tempos, quando estivermos no paraíso, termos uma referência materna conosco. É interessante isso, porque o reino dos céus, ele é uma figura perfeita e elevada daquilo que era o reino do povo antigo. Jesus como sendo o novo Salomão, que colocou um trono à direita da sua mãe,
Jesus, que também é filho de Davi, assim como Salomão. Tem a sua mãe como rainha, como Apocalipse 12 fala que ela está coroada. Isso é muito interessante. Agora, beleza. Estamos começando a entender aqui que Maria é a nova Eva. Quais são os outros sinais que deixam claro que Maria é a nova Eva? Pois bem, a gente já viu que no Evangelho de João, que eu comentei com vocês, se quiser referência, é João 19, 26. Perto da cruz de Jesus permaneceu de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clofas, e Maria Madalena. Então Jesus, vendo a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a sua mãe: mulher, eis aí o seu filho. E depois disse ao seu filho: eis aí a tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Então isso aqui é bem interessante, porque quando Jesus chama Maria de mulher, ele cumpre nela essa profecia de nova Eva, de Maria ser a nova Eva. Então, isso transcende uma maternidade de Maria filial, física. Maria é nossa mãe espiritual, porque ela foi aquela que deu o sim. Por que tem tanta devoção a Nossa Senhora? Porque a devoção a Nossa Senhora, ela não nos afasta de Jesus. A devoção à Virgem Maria nos aponta claramente para Cristo. Porque Maria, se pudesse falar assim: Mateus, vamos tirar uma fotografia de como que tem que ser a igreja, como que a igreja tem que se comportar, é a vida de Maria. Meditando a vida de Jesus, a gente vê isso nos evangelhos. Jesus fazia uma coisa e Maria guardava no seu coração e meditava. Aí que está o mistério do terço, que o terço nada mais é do que meditar a vida de Jesus Cristo. Então, Maria é a mãe espiritual nossa. Isso a gente entendeu e está bem claro. Agora, no próprio Evangelho de João, lá no comecinho, nós vemos uma referência à nova criação. Porque quando Cristo vem ao mundo, é como se ele inaugurasse uma nova criação, mais perfeita do que a anterior. Por quê? Aqui, ó. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Faz uma referência. Agora, deixa aberto ao mesmo tempo João 1 aí no comecinho e Gênesis 1. Vamos lá no comecinho de Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. No princípio, no princípio. Agora vamos para João 1, 5. E a luz que brilha nas trevas, mas as trevas não a aprenderam. Aí vamos para Gênesis 1, 4. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Percebe a relação que tem aqui de Gênesis com João. Agora vamos para João 1, capítulo 1, versículo 32 e 33, que diz o seguinte: E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer como uma pomba vindo do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre quem o Espírito Santo descer e permanecer é o que batiza com o Espírito. Certo? Agora você vê esse paralelo com João, com Gênesis 1, 2. Ora, a terra estava vazia e vagava as trevas. E as trevas cobriu o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. O Espírito Santo de Deus sobre as águas. Agora também nas águas o Espírito Santo sobre Cristo. Aí nós vemos agora um outro paralelo. A criação foi feita em 6 dias. No 7º dia Deus descansou. E no 7º dia o pessoal celebrava a aliança de Deus com o seu povo, que era comum no Antigo Testamento. Olha que interessante. Olha de João. João 1, 29.
João 1, 29. No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar dele e diz: Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, no dia seguinte, quer dizer que já está no segundo dia. No primeiro dia, no dia seguinte, o segundo. Agora, João 1,35. No dia seguinte, João se achava lá de novo. Vamos para o terceiro dia. Agora, 1,43. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia. Quarto dia. Agora, João 2,1. No terceiro dia, houve um casamento. 4 mais 3, 7 dias. Deus tinha formado uma aliança com o seu povo no Antigo Testamento. E agora, olha que interessante. As núpcias de Caná ocorreu no 7º dia que João trata no seu evangelho. Justo no 7º dia em que se celebrava uma aliança. E que estava ocorrendo casamento, que é uma aliança. E aí, quando a gente lê esse texto, que para finalizar eu vou ler ele e explicar, nós vemos por que Maria é a nova Eva, e vemos essa aliança, a nova criação, onde Cristo é o novo Adão e Maria é a nova Eva. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento, e seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: O que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhe disse: Enchei as talhas de água. Eles encheram até a borda. Então lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: Todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o de menor qualidade. Tu guardaste o vinho bom até agora. Esse foi o princípio dos sinais. Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram apenas alguns dias. Esses irmãos nós sabemos que não é irmão de sangue, que é comunidade. A palavra adelphos foi usada na Sagrada Escritura para referir a irmãos de comunidade. A comunidade hebraica é diferente da família que temos hoje aqui no Ocidente. Na época, a família era todo um clã, mas esse não é o foco do vídeo. Então, nós vemos aqui que a Sagrada Escritura começa dando uma ênfase nesse evangelho para Maria. Primeiro fala que a mãe de Jesus estava lá. Jesus também foi convidado. Mas falam assim: a mãe de Jesus estava lá. Isso aqui é muito significativo para nós. A antiga Eva escutou o demônio. A nova Eva ouviu o anjo. A antiga Eva desobedeceu a Deus. A nova Eva obedeceu a Deus. A antiga Eva levou Adão a cometer o primeiro pecado. A nova Eva levou Jesus a cometer o primeiro ato de milagre. Ela antecipou o milagre de Cristo, porque Jesus falou: a minha hora ainda não chegou. Se ele ouviu a mãe dele, e que está claro que ele ouviu, ela fez com que ele antecipasse esse ato de milagre. Então nós vemos aqui que isso tem um grande e profundo significado, porque quando Jesus transforma a água em vinho, e esse vinho é o melhor, e está mostrando que essa nova aliança é melhor do que a antiga. Que essa nova aliança, esse novo vinho, é um vinho que ele mesmo vai dar, que é o seu sangue. Ali tem 6 talhas, que junto com Cristo, que é aquele que vai derramar o sangue por nós, forma a 7ª talha,
sinal da perfeição, da nova aliança, porque é o próprio Deus que se faz homem e faz essa aliança conosco. Então, nós vemos aqui claramente que Maria é a nova Eva. Ora, agora nós conseguimos tirar uma conclusão muito clara. A Imaculada Conceição. E, por consequência, a Assunção de Maria. Porque Eva foi feita sem pecado. Logo, não por necessidade, mas porque convinha, Maria também. Porque tudo aquilo que está relacionado a Jesus, na nova aliança, é mais perfeito do que aquilo que foi prefigurado na antiga. Jesus é o novo Moisés. O antigo Moisés abriu o Mar Vermelho para levar as pessoas para a Terra Prometida. Cristo é o novo Moisés, que abriu as portas dos céus para nos levar ao paraíso. A nova Jerusalém, a Jerusalém celeste. Assim como o antigo Moisés subiu ao monte e ficou com o rosto transparente e recebeu os 10 mandamentos, Jesus sobe ao monte, se transfigura e depois desce e faz o sermão da montanha e entrega para nós as bem-aventuranças. E nos dá, resumindo em 2 mandamentos, que é a linguagem do amor: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então nós vemos que isso é um exemplo, tem muitos outros. Muitos outros. A cruz em relação à serpente de bronze no deserto, Maria em relação à antiga Arca da Aliança, eu já fiz um vídeo sobre isso. Maria como a rainha mãe em relação à mãe de Salomão. Porque a própria Bíblia fala que Maria é a mulher mais perfeita, mais bendita de todas. Porque se formos pegar o Evangelho de Lucas, capítulo 1, vamos lá em Lucas 1. Acho que é Lucas 1, 43, só confirmar. Não. 48. Doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurado. Todas as gerações. Já passa um ar do que essa mulher é a nossa mãe espiritual. E todas as suas próximas gerações reconhecerão ela. E por isso que nós somos perseguidos. Por quê? Porque os filhos de Maria são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e testemunham de Jesus Cristo. Ah, Mateus, mas tem muita gente que é infiel. Tem. Jesus escolheu 12 e um traiu ele. Então, se nós tivermos 1/12 de traidores, ainda estamos no equilíbrio ali em relação ao começo da igreja. Mas isso não é a questão. Olhe para a vida dos santos. Ali veremos a fidelidade ao Evangelho. Ali encontraremos a esperança de uma pessoa que viveu em Cristo e de grandes coisas que o Senhor fez na vida dele. É isso. Basicamente é isso. Maria é a nova Eva. Jesus é o novo Adão. Maria e Eva, Jesus e Adão. Jesus e Maria estão unidos. Jesus nos salvou. Maria trouxe aquele ao mundo. Trouxe ao mundo aquele que pode nos salvar. Com o seu sim. No primeiro momento que ela deu o seu sim, foi o primeiro grande passo de Cristo para nos redimir, para nos salvar. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia.